Olá, minha querida aluna, meu querido aluno, vamos então aqui falar um pouco sobre políticas ou funções econômicas governamentais. Traduzindo, funções alocativa, distributiva e estabilizadora. Vamos lá. Primeiro, deixa eu fazer aqui uma associação. A gente sabe que o Estado, quando eu falo Estado no sentido amplo, tá, pessoal? Não estou falando só dos 26 estados, não. Estou falando de Estado, pode ser a União, pode ser um dos 26 estados, qualquer um dos municípios. O Estado, no sentido amplo da palavra Estado, para gastar, precisa de planejar. E quando a gente fala de planejamento, existem três níveis. O nível estratégico, tático e operacional. O estratégico é dado pelo instrumento chamado Plano Plurianual, de vigência de 4 anos. O tático é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai filtrar do PPA aquilo que a Lei Orçamentária Anual deve direcionar em termos de recursos. Então, quando a gente fala de LOA, essa lei que traz um valor, um crédito, um limite, para cada ano a administração pública gastar e respeitar esse limite, essa lei ela vai estimar receitas, pessoal. Então o Estado vai arrecadar de impostos, taxas, contribuições, serviços prestados, empréstimos e blá blá blá. Só para você ter uma ideia geral. E vamos supor que o Estado espere arrecadar para determinado exercício financeiro um valor hipotético aqui só para representar de 1.000. Com base nessa previsão, essa expectativa de arrecadação, eu já consigo o quê, pessoal? Eu já consigo fazer um teto, ou a tal da fixação da despesa. Qual é o máximo que eu posso gastar se o que eu espero arrecadar é 1.000, mantendo o equilíbrio? 1.000. Beleza. Então eu já sei que eu posso gastar até 1.000 em determinado ano, porque a minha expectativa de arrecadar é 1.000. Perfeito. Mas eu vou gastar com o quê? Aí a definição dessas despesas vai definir o quê? Do meu planejamento macro e depois do meu planejamento intermediário, que dá as diretrizes para o orçamento anual. Quem é o orçamento anual? A LOA, certo? Então a definição com o que gastar, vai depender aí da visão de planejamento estratégico, depois priorizada na visão tática para que a LOA, de forma operacional, possa, de fato, direcionar os recursos públicos aqui em gastos que atendam a necessidade ou as necessidades da sociedade. Beleza. Então, tudo isso aí é o que, pessoal? Orçamento público. Certo? Orçamento público. Agora vamos contextualizar tudo isso que eu falei com uma palavrinha, economia. Aí eu te pergunto, pessoal, economia, orçamento público, economia, você acha que esses dois entendimentos, essas duas expressões, elas interferem uma na outra? Sem sombra de dúvidas, né? Porque a economia, quanto melhor ela estiver, com mais equilíbrio, melhor vai o orçamento. E quanto pior estiver a economia, pior vai o orçamento. Exemplo, guerra, crise mundial. O que acontece? Economicamente a gente é afetado e orçamentariamente também, óbvio, porque as coisas estão intrinsecamente ligadas, tá, pessoal? Agora imagine o seguinte, apesar dessas coisas conversarem, se influenciarem o tempo todo, são coisas diferentes. Eu lidar com orçamento público, a tal das finanças públicas, e eu lidar também com a economia, né, com a atividade econômica do Estado. Então, eu, Estado, agora se coloque no lugar do Estado, eu, Estado, para interferir na economia, eu posso usar dos instrumentos orçamentários. Como? Ora, fácil. É só eu pegar parte do dinheiro que a LOA vai arrecadar para um determinado ano e concentrar mais em uma determinada política econômica. O que eu faço com isso? Eu interfiro em resultados econômicos por meio aqui do orçamento. Exemplo, se o Estado quiser melhor distribuir a renda do país, porque a distribuição de renda do país não é igualitária, é desequilibrada, né? Poucos ganhando muito, muitos ganhando pouco, beleza.
O Estado pode usar, Anderson, do orçamento público, da lei orçamentária anual, para tentar interferir nisso? Pode. Isso se chama função econômica. O Estado pode usar também do orçamento, do dinheiro público, para equilibrar melhor a oferta de bens e serviços? Pode. Isso se chama função econômica. Então nós temos várias funções econômicas e delas, 3 são as que mais importam para a gente estudar aqui. Alocativa, distributiva e estabilizadora. Em resumo, como que o Estado usa do orçamento público, da LOA, do dinheiro público, para interferir e influenciar em variáveis econômicas. E aí, a depender do que o Estado esteja buscando com essa interferência, a função vai ser alocativa. A depender do que ele busca, vai ser distributiva ou vai ser estabilizadora. Mas o grande lance aqui, pessoal, não é você virar um mestre em economia e saber tudo sobre política alocativa, distributiva e estabilizadora. Não. O lance aqui é você, de forma muito simples, rápida, aprender a diferenciar uma da outra. Então vamos lá. Eu vou explicar cada um e a gente vai anotando aqui os termos-chave, tá? Função alocativa. O que é isso? A função alocativa, pessoal, é a administração pública, usando do orçamento público, não só da LOA, mas de todo o planejamento, PPA, LDO e, consequentemente, na LOA, é o Estado usando desses instrumentos para quê? Para ofertar bens e serviços à sociedade. Oferta de bens e serviços à sociedade. Para pensar aqui comigo. Quando a gente fala de bens e serviços públicos, aqui naturalmente é público, por mais que você critique, por mais que você fale assim, Anderson, mas a saúde pública é um caos, a educação, o transporte, enfim, é tudo muito caótico. Beleza. Mas estão aí. Se não estivessem, pessoal, se fosse apenas a iniciativa privada, tenta imaginar, só o setor privado ofertando bens e serviços, tudo é privatizado, 100%, 100%. Ora, o que ia acontecer com aquele cidadão, aquela pessoa que não tem condições de pagar uma consulta? Ia morrer, certo? Por uma simples falta de consulta. Então, repito, por mais que vocês critiquem, eu também, a atual qualidade dos serviços públicos, é importante que o Estado ofereça? É muito importante, porque a iniciativa privada sozinha não conseguiria atender de forma, pessoal, suficiente a necessidade aí da sociedade. Então é por isso que o Estado usa o quê? Do dinheiro público que ele arrecada lá na LOA, parte desse dinheiro vai para pagar pessoal, vai para manter as estruturas da administração, duplicar rodovias, etc, etc, etc. E tudo isso que for associado à oferta de bens e serviços, a gente vai chamar de quê? Política ou função alocativa. Aí você vai associar assim, o Estado alocando recurso público para ofertar bens e serviços à sociedade, beleza? Então, função alocativa, associar sempre com oferta de bens e serviços à sociedade, essa oferta de bens e serviços públicos, tá? Agora, o que seria a função distributiva, pessoal? A distributiva é a mais fácil de você identificar na prova. Por quê? Ela vai estar associada ao equilíbrio, visa, Não é que ela vai dar, não é que ela vai alcançar, mas ela visa melhor equilíbrio da distribuição de renda em sentido amplo, tá, pessoal? No país. O que é isso? Vamos lá. Quando eu falo de função distributiva, eu estou relacionando, pessoal, a desigualdades, tá? Inclusive Pareto, com um teorema famosíssimo, que é o 80-20, explica isso. A ideia não é aprofundar Pareto, mas só fazer uma relação. Mas entenda, quem mais arrecada no país? Primeiro vamos falar de entes da federação. Já já a gente fala das pessoas. Vamos falar dos entes. Tem a União, tem os 26 estados, tem o Distrito Federal, tem os 5.500 e lá vai fumaça de municípios. De todos esses entes, quem mais arrecada, pessoal? Você tem dúvida? É a União. Agora,
O que a União precisa fazer com esses recursos que ela acaba concentrando nela boa parte? Ela precisa distribuir. É por isso que existem os fundos. A União tem que todo ano transferir um fundo para o Estado, fundo para o município, fundo de participação daquilo, fundo de participação daquilo outro. Então a União arrecada, mas ela não fica com tudo, ela distribui. Com qual finalidade, pessoal? Equalizar melhor a renda no país. Agora vamos falar da sociedade, cidadão comum. Pessoal, todo mundo ganha a mesma coisa? Óbvio que não. Então tem alguns ganhando muito e tem muitos ganhando pouco. O que o Estado pode fazer para tentar dar uma chaculejada aí e distribuir um pouco melhor essa renda? Tributando. Então você vai ouvir falar em prova de imposto ou tributação progressiva. Por que o nome é progressivo? Porque a ideia é quem tem mais, paga mais. E aí exemplos de alguns impostos progressivos. O IPVA. Quem é que vai pagar, pessoal, os maiores valores de IPVA? Quem tem os carros mais caros. IPTU, quem vai pagar as maiores taxas aí de IPTU? Quem também tem imóveis mais caros. Imposto de renda, tem uma faixa que é isenta. E a partir dessa faixa ultrapassada, você tem uma tabela progressiva. E quanto mais você recebe, mais imposto você ganha. Aí o Estado tira de quem tem mais e converte isso em políticas públicas sociais para tentar equilibrar melhor a renda. Então você vai ouvir falar das transferências da União para os demais entes, dos fundos, você vai ouvir falar na prova de impostos progressivos, sempre visando o que o Estado dá uma equilibrada para melhor distribuir a renda do país. E ele faz isso como, pessoal? Por meio da LOA, Lei Orçamentária Anual, aprovada lá no Poder Legislativo, é quem vai indicar recursos para que eu possa distribuir melhor a renda no país. Então, função distributiva. E por fim, a função estabilizadora, que das três funções é aquela que mais está ligada ao aspecto econômico. Então, vamos resumir como visa a estabilidade da economia como um todo. Aqui ele vai ser mais enfático. Quando ele falar da função estabilizadora, pessoal, ele vai falar que essa função, ela visa o quê? Reduzir taxa de desemprego, essa função visa equilibrar a lei da oferta e demanda, câmbio. Então todas essas questões aí da inflação, demanda agregada, ele vai usar termos tipicamente econômicos e você vai ver que foge mais daquela ideia de prestar bens e serviços à sociedade, função alocativa, ou de tentar redistribuir para equilibrar um pouco mais a renda no país, função distributiva, e ele foca mais nos aspectos estritamente econômicos. Então ele vai falar de demanda agregada, ele vai falar de desemprego, vai falar de inflação, vai falar de câmbio, vai falar de política creditícia, cambial e etc. E aí você vai falar, opa, eu não sou economista, mas eu sei que daquelas três funções, a que mais encaixa em aspectos econômicos, de fato, é a função estabilizadora. Então dá para lembrar de estabilizadora e economia, né? As três são funções econômicas, certo, professor? Certo. Mas a que mais está ligada tecnicamente à economia é a estabilizadora. E veja, eu acabei de puxar um gancho da matéria de economia para associar aqui com a matéria de orçamento, pessoal. São áreas de conhecimentos diferentes, mas que no dia a dia convivem e interferem. Então, resumindo, o Estado vai usar do orçamento público no sentido lato da palavra orçamento, ou seja, PPA, LDO e LOA, vai usar desse planejamento para melhorar, pessoal, a oferta de bens e serviços à sociedade, sim ou não? Sim. O que é isso? Alocativa. Redistribuir melhor a renda no país? Sim. Distributiva. Dar um equilíbrio, uma estabilidade econômica, reduzindo taxa de desemprego, controlando a inflação, saldo da balança comercial e etc. Função estabilizadora. Agora eu quero te pedir um favor. Você que está aí na plataforma acompanhando o curso, você vai agora pausar e fazer leitura desses próximos slides que eu já recortei lá da apostila da ENAP, Escola Nacional de Administração Pública, para facilitar aí a leitura. Então pausa rapidinho
e leia esse primeiro conceito aqui geral. Depois, leia, por favor, o conceito da função alocativa, importante que você faça a leitura. Também da distributiva, chamada aí de ou distributiva ou redistributiva, tá, pessoal? E a função estabilizadora. Pausa também e faça a leitura, por favor. Feito isso, o que eu trago agora? Algumas questões para a gente tentar aqui visualizar como que isso cai em prova. Porque lembre-se, se você viajar, mas e se? Aí, pessoal, você está mudando a questão. Foca na questão e vamos julgar ela. E você vai ver que o que você aprendeu até aqui é o suficiente para acertar as questões, beleza? Mas se ele cobrar algum raciocínio além do que você passou aqui, professor, é possível? É. Você vai ver que tem uma questão aqui que, de propósito, eu não expliquei tudo para que lá na questão você fosse capaz de raciocinar sozinho com o que você já tem de base até aqui. Vamos ver? Então, questões na tela. O ideal é você tentar primeiro fazer aí sozinho para depois ouvir a minha explicação. São as questões 1, 2, a número 3 e a número 4. Isso, e a número 4. Tá? Tentem fazer, pausa o vídeo rapidinho e depois acompanhe aqui a correção. Ok, vamos à correção então. Primeira questão diz assim: o orçamento público tem diversas funções para estruturar econômico e socialmente o país. Acerca desse tema, julgue os itens subsequentes. A função estabilizadora, lembra qual é a função estabilizadora? Aquela relacionada a aspecto estritamente econômico, né? Estabilizadora, economia, lembra disso? Realizada no âmbito regional ou local, ou seja, feita lá pelo Estado, ou feita lá pelo município, ao invés de ser feita pela União. Ele diz que ela funcionará de maneira mais adequada do que se fosse realizada no âmbito de atuação da União, pessoal. E o item é errado, é o contrário. Pensa aqui comigo. São 26 estados, são mais de 5.000 municípios, pessoal. Se você deixar cada um exercer essa função, cada um vai focar só no seu problema. E a gente vai ter uma distorção de finalidades. Porque uma região, a região, exemplo, Nordeste, não tem as mesmas necessidades do que o Centro-Oeste, do que o Sudeste, do que o Sul do país. Então é melhor que a União, que é quem concentra essa política, pessoal, estabilizadora, essa política econômica, distributiva também e alocativa, é melhor que ela exerça essa função, porque a União, concentrando isso na União, ela vai poder ter uma visão mais equilibrada das necessidades dos diversos entes. É melhor do que deixar só um Estado lutar lá pelos objetivos dele e o outro. Também pode ser que conflite em algum momento. Então, essas três funções, alocativa, distributiva e estabilizadora, elas são mais efetivas, elas são mais eficazes se praticadas de forma centralizada pela União. Eu sei que pode conflitar um pouquinho do que a gente sabe hoje da administração pública, né, que sofreu todo um processo de descentralização lá em 67 pelo Decreto-Lei 200, mas essas funções aqui, elas realmente serão mais efetivas, mais eficazes, se concentradas e realizadas pela União. Porque aí a União, o governo federal, vai poder, sim, pessoal, equilibrar o interesse de todos e aplicar, seja a função alocativa, com a entrega de bens e serviços, seja a estabilizadora, que visa aí, né, equacionar da melhor forma possível o equilíbrio econômico, seja a distributiva, que visa redistribuir melhor a renda do país, serão mais efetivas e eficazes se exercidas de forma concentrada ou centralizada pela União para os demais, e não cada um por si. Olha a questão, e veja que a explicação para você acertar essa questão aqui, ó, foi além do que a gente acabou de aprender nos primeiros minutos. Mas você conseguiria raciocinar isso em prova, pelo menos eu espero daqui para frente. 2.
Ele vai mudar de função, ó, uma função distributiva agora, que é aquela que visa, né, equilibrar a melhor renda no país. Uma função distributiva de orçamento será eficiente se aplicada pela União e tenderá a ser ineficiente. Ele não está falando que será ineficiente, ele está falando que há uma tendência para que ela se torne ineficiente, neutralizada, né, se aplicada por estados ou municípios. É o que eu acabei de explicar. Se cada estado aplica, cada um, né, pessoal, vai focar só no seu interesse, isso pode conflitar com o do outro. Então, desta vez, o item está correto. De fato, se aplicada pela União de forma concentrada, será mais eficiente. E se aplicada pelos demais entes, tenderá à ineficiência ou neutralidade, que é o quê? Não afetar na medida, não dar o impacto que deveria ou necessário, tá bom? Questão número 3 agora. Acerca da classificação das políticas públicas referidas quanto às funções econômicas do Estado, julgue os itens a seguir. 1. A obra pública de transposição do Rio São Francisco configura, pessoal, um exemplo de função alocativa? Pergunto, o que é a transposição do Rio São Francisco, pessoal? Visa, qual é a finalidade? Fazer chegar aí a água, né, para as pessoas, pessoal, ou seja, está trabalhando o quê? Está trabalhando a oferta de bens, de serviços, né, serviço de energia, serviço de água, serviço de, enfim, saneamento básico. Então, sim, quando o Estado, né, por meio de um programa, realizou lá a transposição do Rio São Francisco, perfeito, tem-se aqui um exemplo da política alocativa, porque ele está aqui prestando serviço. 2. As políticas econômicas governamentais adotadas nas décadas de 80 e 90 para controlar a hiperinflação são exemplos da estabilizadora. E, pessoal, controle da hiperinflação, que é uma inflação exagerada, absurda, né? Isso aí está relacionado à distribuição de renda do país, distributiva? Não. Prestação de bens e serviços públicos? Também não, pessoal. Isso está associado à preocupação econômica, né? Em equilíbrio econômico, em estabilidade econômica. Então o item está correto. Realmente, essa política, né? Novo regime fiscal, teto de gasto, tudo isso é função estabilizadora. 3. As políticas de transferência de renda a populações mais carentes, como o programa Bolsa Família ou Abono Auxílio Emergencial, distribuído no período da pandemia, são exemplos da função distributiva, pessoal? Sem dúvida, é isso mesmo. Desta forma, itens 1, 2 e 3 estão corretos e o nosso gabarito fica na letra E de escola, apontando aí que todos os itens estão corretos. E vamos à última questão do bloco, que diz assim: com o intuito de aumentar a taxa de escolaridade na região X do país, o governo contemplou em seu orçamento ações vinculadas a programas educacionais na região. Essas ações serão financiadas por meio de recursos captados por meio da, olha, deixa. De onde vai vir o dinheiro? Cobrança de impostos de características progressivas em regiões mais ricas. Pessoal, o Estado está tirando de quem tem mais para levar para quem? Para levar para quem tem menos. Ou seja, vai aqui, ó, vai fazer um programa educacional na região visando o quê, pessoal? Aumentar a taxa de escolaridade em uma determinada região. Então o Estado está tirando de quem tem mais e dando para quem tem menos, certo? Você tem alguma dúvida? Essas ações relacionam-se diretamente a qual função, pessoal? Alocativa? Não. Não, porque ele não está só, pessoal, realizando aqui um projeto voltado para a escola. Se ele não falasse aqui de cobrança de impostos progressivos, tirando dos mais ricos, só falasse aqui de prestação de educação, saúde, aí sim poderia ser alocativa. Mas como ele deixou claro de onde viria esse dinheiro dos mais ricos
para os mais carentes, né, quem está precisando, então isso não é alocativa. Pontos, então acabei de matar, só pode ser distributiva, perfeito. Estabilizadora não é, porque não visa aí, né, pessoal, a questão macro, microeconômica. Social não tem, econômica, só para complementar o item. Em resumo, o que você precisa saber em prova sobre essas funções econômicas ou sobre essas políticas, né, pessoal, ou funções econômicas governamentais? Diferenciar uma da outra. Não precisa aprofundar, não precisa ficar aí especialista em economia. Apesar de eu gostar muito de economia, é minha formação, inclusive, da acadêmica, né? Sou formado em economia. Apesar de gostar muito, ter muita vontade de aprofundar aqui, não precisa. Agora, se o seu edital cobrou, além de orçamento público, a matéria de economia também, você vai ter que aprofundar nessas 3 funções, mas aí não é mais comigo, é com o professor ou a professora de economia. Dentro de orçamento público, do que sua banca traz, é só diferenciar uma da outra. Se você consegue diferenciar a alocativa, como aquela que oferta bens e serviços, porque a iniciativa privada sozinha não daria conta. Se você diferencia da distributiva, que está associada à melhor distribuição de renda do país, por meio de programas sociais, impostos progressivos, transferências de quem arrecada mais da União para os demais entes, aí você tem a função distributiva. Ou a estabilizadora, que das 3 é a que realmente foca em cenário estritamente econômico, visando a estabilidade econômica. Soube diferenciar uma da outra, vai ser sucesso lá na sua prova, beleza? Então agora é ir para o sistema de questões, selecionar esse item aqui lá da árvore de assuntos e fazer mais questões conforme a banca do seu edital. Então, forte abraço, até um próximo assunto, até uma próxima aula.